A primeira e maior rede social brasileira inteiramente dedicada a leitores de livros funciona neste escritório no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Criado há 8 anos por pura diversão, o Scooby acaba de bater a marca dos 4 milhões de usuários. O Scooby é uma biblioteca virtual que você monta uma estante pessoal com todos os livros que você já leu, está lendo, quer ler, faz históricos de leitura, avalia os livros, escreve resenhas, comenta as leituras dos amigos, segue os amigos que tenham maior afinidade. Além disso, na página do livro a gente tem uma opção para ofertas, onde a gente faz um comparativo de preços daquele livro. O Scooby tem uma função muito legal, que é a meta de leitura, onde você pode cadastrar livros e indicar quais serão as suas leituras do ano. A princípio eu tinha botado ela altinha, tinha botado uns 50 livros. Não sei se manterei aí, então eu desço para uns 30. Eu pretendo, esse ano, ler mais do que eu li ano passado. Eu li uma média de 4 ou 5 livros por mês, mas eu espero conseguir mais do que isso. Esse ano eu vou tentar ter uma meta de leitura de 50 livros, vamos ver se eu consigo. É uma meta pequena para mim, pessoal, mas eu acho que dá. Geralmente eu leio um livro por semana. Mas esse ano, eu acho que se eu botar essa meta vai ficar um pouco ousada pra mim. Então, 2 livros por mês, bons livros, eu acho que vai ser mais ou menos a minha meta pra esse ano. Todo início do ano, as pessoas ficam ansiosas na expectativa, na virada do ano, porque o sistema vira. Então, você pode criar toda a sua meta de 2017. E o que o site faz? Ele te dá um acompanhamento daquela leitura. E aí, no final do ano, geralmente na virada, a gente dá toda uma estatística de leitura para aquele leitor. Quais os livros que ele leu em cada mês, qual foi a quantidade de páginas que ele leu. Algumas não conseguem cumprir, outras passam da meta que estipulou. A página chega a atingir 3 milhões de visualizações por dia. No ano passado, quase 6 milhões de livros foram marcados como lidos. Em 2013, foi criado um novo serviço que se tornou o maior sucesso: a troca de livros na rede. Ele te dá a opção de você trocar seus livros, ganhar um crédito pelaquela troca e escolher um outro livro, não necessariamente trocando livro por livro com aquela pessoa. Ele pode trocar um outro livro com uma outra pessoa posteriormente. Só em 2016 foram trocados mais de 100 mil livros e outros milhões continuam disponíveis ao preço do frete. Mas a rede, que tem parcerias com diversas editoras, também sorteia livros de graça para os usuários. Foram mais de 22 mil cortesias em 4 anos. E no Scooby a gente pode encontrar diversos indicativos sobre os hábitos de leitura do brasileiro, principalmente da brasileira, né? Porque aqui mulher é a maioria. A média fica entre 23% a 27% de homens e o restante mulheres. As mulheres dominam. E a faixa etária? A faixa etária é entre 18 e 24 anos. É a média, o maior número, né, de leitores, mas também tem de 13 a 23 anos. E dizem que jovem não gosta de ler, né? Gosta. Os números apontam tendências. Os homens preferem fantasia, ficção e autoajuda. As mulheres, romance, fantasia e drama. No ano passado, o campeão foi Como Eu Era Antes de Você, de Jojo Moyes. A literatura brasileira ainda está perdendo bastante, né, no Scooby para a literatura estrangeira. Sim, a gente tem divulgado, a gente tem incentivado bastante, mas ainda é bem pingadinho. Sempre aparece um ou outro autor nacional, em comparação a milhões de outros que estão por aí, que são estrangeiros. Você mesmo estabeleceu uma meta que você não vai ler mais autores brasileiros, é isso? Vou. Porque eu tenho muitos amigos que eu vi crescer dentro do Scooby, eu vi muitos autores que iniciaram seu trabalho de formiguinha lá, cadastrando seu livro, acompanhando os leitores que leram seus livros. Acompanhei editoras que gostaram da história e foram lá e publicaram um livro. Então eu tenho muitos livros que eu quero ler, que eu gostaria de ler, e aí eu decidi esse ano ler um pouco mais de autores nacionais. Aí, pessoal, vamos seguir o exemplo da Viviane. Vamos ler mais autores brasileiros. E aí vão alguns lançamentos recentes de autores nacionais. O Remanescente, de Rafael Cardoso. Este é o primeiro volume do romance, que mistura elementos de saga familiar e reflexões sobre memória e exílio. A história começa lá no início do século XX, passa pela Segunda Guerra Mundial e a perseguição nazista aos judeus e termina no Brasil. Um pouco mais ao sul é o romance de estreia de Luiz Rebinski. Editor do jornal literário Cândido, de Curitiba,
O jornalista retrata a imigração polonesa no Paraná com humor e refinamento. Na poesia, destaque para a nova safra da coleção Canto do Bem-te-Vi. São 5 títulos, entre eles 49 Casidas e um Amor Desabitado, de Carlos Nejar, e a segunda edição do Caderno de Sonetos, do saudoso Tite de Lemos, que morreu em 1989. Completam a coleção Sem Risco de Animais na Pista, de Cristina Altran, Alvo, de Cláudio Melo e Souza, e Sim, de Luiz Roberto Nascimento Silva.